Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Carta escrita por apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo de número 16. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Capítulo 1, versículo de número 16. Particularmente essa mensagem, ela é um desafio pessoal para mim. Como eu possa sintetizar em 40 minutos a tão grande importância da reforma na nossa vida. E como eu estou feliz e privilegiado por Deus de ministrar a palavra no dia 31 de outubro, a qual nós hoje comemoramos 500 anos de uma grande revolução de Deus na humanidade. Amém? Capítulo 1 de Romanos, versículo 16 e o versículo de número 17. Eu vou ler o versículo 16 e desejo que a igreja leia o versículo 17 com alto e bom tom, por favor. Nos diz o texto: portanto, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Versículo 17, a igreja, 1, 2, 3. Mas o justo viverá pela fé. Ainda em pé, queridos, por favor, já você vai sentar. Epístola de Judas, versículo de número 3 e o versículo de número 4. Epístola de Judas, claramente é do conhecimento de todos, só tem um capítulo, versículo 3 e o versículo 4. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortai-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, porque se introduziram alguns que já antes estava escrito para esse mesmo juízo, homens ímpios, que converteram em dissolução a graça de Deus, negaram a Deus, o único dominador, e o Senhor nosso, Jesus Cristo. Repita comigo, por gentileza: batalhar pela fé. Pode sentar, queridos, por gentileza. No dia 31 de outubro de 1517, Deus levantou um homem pecador e o encheu do Espírito Santo, a fim de avivar a sua igreja e tirar o mundo da idade das trevas para uma visão mais moderna. No início do século XVI, o monge alemão Martin Lutero, abraçando as ideias dos pré-reformadores, que desde 1305 tem sido pregado sobre uma reforma dentro da igreja, em 1516 a 1517, publicou 3 sermões contra a venda do perdão total ou parcial dos pecadores, ou as indulgências. Em 31 de outubro de 1517, Lutero ousadamente pregou as 95 teses contrárias ao papado na porta da igreja do castelo, e com um convite aberto ao debate sobre elas. Este fato é considerado o início da reforma protestante. Quando eu faço essa introdução, eu quero já aqui, antes de entrarmos nessa concepção, fazer uma palavra de gratidão ao pastor Newton, ao pastor Lidiel, nosso amado irmão. Muito obrigado pelo carinho e a confiança. Hoje eu tive um dia muito agradável com amigos. E também abraçar os irmãos que estão nas redes sociais, o pastor Samuel Lemos, que está lá em Floripa, que
está assistindo aí, Deus abençoe. A família Lemos, que me abraça com muito carinho, Deus abençoe, viu? Eu saí mais gordinho daquele churrasco. Deus há de me dar livramento essa semana, eu creio. Nessa introdução dessas informações históricas, precisamos entender que o que é importante não foi o personagem Lutero. O que foi importante foi a descoberta que ele tem acerca da fé. Lutero utiliza um dos textos do Velho Testamento mais belo acerca da fé cristã, na minha opinião particular. O livro do profeta Abacuque, ele tem 3 capítulos. E quando nós fazemos uma análise sistemática, eu vou falar de uma forma sintetizada. O profeta, ele entra num processo de perda de confiança de Deus, porque o mesmo diz na parte introdutória do capítulo 1 do seu livro, que ele está vendo a violência chegando aos muros, ele está vendo a corrupção dentro de Jerusalém. Ele pergunta e clama a Deus. E Deus o responde: não, eu vou abalar a terra, vou julgar os pecados de Israel, usando os caldeus. E de repente, como é uma coisa nossa, humana, queremos ensinar como Deus tem que falar e agir. E o profeta Abacuque diz: Senhor, como é que tu, sendo um Deus santo, pode usar pecadores? Ele vem no capítulo de número 2, versículo 1, diz: eu vou subir a minha torre de vigília e vou esperar Deus falar comigo. Eu não aceito essa resposta, eu não aceito essa forma. Aí Deus volta e diz para o profeta, fala o seguinte: pega uma madeira, escreve a revelação, os irmãos vão me entender, pois vai pensar que vai demorar, mas vai chegar no tempo certo. Aí no versículo 4 ele vai dizer: a alma desse povo está inchada, orgulhosa, soberba. Ponto. Mas o meu justo viverá pela fé. Martinho Lutero encontra uma geração extremamente soberba. Soberba de religiosidade, de dogmatismo, de um sacerdotalismo falido, de fé comprada, preconceito, divisões de classe e, acima de tudo, a igreja dentro do Estado e o Estado dentro da igreja. E o cara fala algo que todo cristão que tem um sentimento bíblico, biblicista, quando ele escuta essa expressão dizendo: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, eu me envergonho do Evangelho dos homens, eu me envergonho da venda das indulgências, eu me envergonho do Estado dentro da igreja, eu me envergonho da igreja querendo estar dentro do Estado, eu me envergonho de homens que estão divorciando e ainda continuam sendo pastores, eu me envergonho de pregadores que já estão no 3º casamento, eu me envergonho de cantores que já estão no 5º casamento e a família está sendo banalizada. Mas eu não me envergonho do Evangelho, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Quem crê neste Evangelho? O Evangelho anunciado pela denominação, pelas instituições religiosas, valoriza o que o mundo pode oferecer em ter, mas o Evangelho oferece a maior dádiva que o homem pode ter: a salvação. E ele vai dizer assim, eu sei que nós passamos 3 dias de palavras bem eloquentes, mas eu quero transmitir uma mensagem mais técnica, mais de reflexão. Então ele teve um desafio, ele foi cheio pelo Espírito Santo. E ele claramente, tudo aquilo que é certo vai confrontar o que é errado. Tudo aquilo que é luz vai confrontar aquilo que é trevas. Tudo aquilo que é verdadeiro vai confrontar aquilo que é falso. Então, ao catolicismo apostólico romano, a estrutura papal não aceitaria a verdade, porque estava em mentira. Então, quando ele traz essa revolução, olhe para mim, por favor. A estrutura da Igreja Católica Apostólica Romana cria a Contra-Reforma, a Companhia Jesuíta, o livro de proibição dos livros, e eles querem dizer, há uma missão para pararmos esse pensamento de reforma. Vamos criar uma estrutura pedagógica, teológica, e aí
vem a agressividade. Olhe para mim, queridos, que eu estou sentindo Jesus aqui. Chama-se inquisição. Se nós não refutamos em pensamentos, se nós não refutamos de ordem racional, se nós não refutamos de ordem teológica, nós vamos refutar de ordem terrorista. Vamos trazer o terror. Mas você pode me perguntar, pastor, o que tem a ver comigo? Eu sou crente, eu estou de boa, eu sou membro da igreja, eu estou legal, eu entro numa unção de ninja, eu até sapateio. O que tem a ver comigo? Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo de número 6, a partir do versículo 10 em diante, que a nossa luta não é contra a carne mas contra principados, potestades e poderes desse mundo tenebroso. E ele vai dizer: revesti-vos das armaduras de Deus e do seu poder, para que podeis resistir o dia mau, e depois de resistir, permanecei firme. Ele diz assim: resistir e permanecer. Tem gente que resiste, mas não permanece. Tem gente que começa bem na fé e termina mal na fé. Tem gente que começou bem na reforma e hoje estão extremamente largados. Vamos para a Europa, eu acho que a maioria de alguns irmãos aqui já foram e já tem essa experiência. Você passa pela Inglaterra, você passa pela Suíça, você passa por Paris, você passa por alguns países, e também já passei pela Alemanha. Você vê grandes catedrais e prédios imensos, com grandes placas históricas acerca da lembrança memorável da reforma, mas não tem vidas lá. Porque para alguma fé dogmática de aqueles que receberam a reforma, eles estão valorizando mais o tijolo, a glória passada, do que as vidas. O evangelho não foi limitado a uma data. O evangelho não foi limitado a um acontecimento na história. O evangelho não é limitado a uma região. O evangelho não é limitado a um grupo. O evangelho não é limitado a uma intelectualidade teológica. O evangelho é para todo mundo e para todo aquele que crê. Se fosse você, eu glorificava comigo. Se você acredita, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder para salvar o pecado. As solas, as 95 teses partiu de uma expressão simples, mas com a magnitude extrema de influência. O meu justo viverá pela fé, e de fé em fé acreditamos na justiça de Deus. Naquela época o mundo estava em trevas. Os homens matavam em nome da fé. Os homens roubavam em nome da fé. Os homens rejeitavam em nome da fé. Os homens tinham corrupção em nome da fé. E se passou 500 anos, e essa essência de trevas, essa batalha espiritual contínua ainda está na pós-modernidade. Pastor, qual é a sua mensagem hoje? Eu estou cheio de Jesus. Celebrando a reforma na igreja pós-moderna, o que é de Deus e o que é dos homens. Mas eu ainda tenho esperança. Alguém vai me ajudar a adorar? Jó vai dizer: mesmo que a árvore seja cortada, mesmo que seja queimada a sua raiz, ao cheiro das águas brotará, e não cessarão seus renovos. Antes de Martim teve Agostinho, antes de Agostinho teve tantos outros Wyclifes e tantos outros mártires que pregavam a fé cristã. Então eu ainda acredito que no meio de uma geração corrupta de Laodiceia, que é pobre e miserável diante do céu, ainda tem a Filadélfia, que tem um amor ardente, que vai guardar aquele dia. Cadê esses aqui? Quem pode me ajudar a adorar? Cadê você? Estão querendo queimar. Alguém está entendendo a minha metodologia, a minha linguagem? Querem arrancar a raiz da fé protestante. E eu pensando aqui com a cabeça desse tamanho, uma cabeça cearense assim, algo me chama a atenção. Toda ação leva uma ré. Então, se tem uma ação da luz, vai ter uma reação das trevas. E essa batalha, ela é de origem espiritual. Mas a manifestação dos meios que as trevas usam são circunstâncias humanas
históricas, intelectuais, meio de subterfúgios ou de uma subjetividade para nos tirar da essência do Evangelho. Eles disseram: vamos criar a contra-reforma. Aí você pergunta: pastor, eu não estou entendendo. Deixa de conversa, você está entendendo sim? O que seria a contra-reforma para a reforma brasileira? O que seria o meio que Satanás utiliza através dos homens para que este evangelho não seja vivido na igreja? Interessante que hoje é 31 de outubro. Nós somos parte do país de maior cultura cristã católica do mundo. E um país com a cultura católica maior do mundo faz questão de ter no seu calendário de celebração nacional o Dia das... É uma coincidência celebrar o dia do mal no dia da celebração da reforma? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? Aí eu vou rasgar o verbo que eu estou falando para pessoas maduras. Desculpe o meu linguajar um pouco agressivo, mas que tem de pastor que tem que criar vergonha, porque de vez de celebrarmos a fé da reforma, fazemos show gospel, marcha para Jesus, a pessoa rebola de um lado, rebola do outro, assobia de cá, grita de cá, e ninguém lembra do que significa hoje. Teve gente que morreu para que essa palavra estivesse aí em você. Teve sangue que caiu para que hoje a gente tivesse a liberdade. Será que tem dois que entendem o que eu estou pregando aqui? Aí vamos para o texto. Judas, irmão do Senhor, acho que é isso, né, meus mestres? Judas, juntamente com Tiago, tinha filiação com José, marido de Maria. Então eu acredito que eles viraram os olhos, porque teve menino. Então, só os adultos que eu estou me entendendo. Então nós não acreditamos na virgindade extrema de Maria. Alguma coisa. Eu não me suporto. De vez em quando tem que soltar uma piada. É coisa de cearense, irmão. É cômico demais. Aí quando a gente vai pregando, os irmãos vão ficando meio sério, vai ficando dando medo na gente. Onde que você está? Onde que eu estava? Ah, tá. E o que tem a ver isso, pastor? Nada a ver. Judas diz assim: eu, preparando a minha doutrina, a minha epístola, a minha motivação é falar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação. Mas houve-se uma necessidade em mim de vos chamar a atenção para batalhar pela fé. O justo viverá pela fé. Fé, confiança na Escritura, confiança em Deus. Só a Escritura, só a graça, só a fé, só Jesus Cristo, só Deus a glória. Essas essência, esses princípios Satanás quer roubar. Primeiro, tirando a memória histórica. Segundo, roubando a herança teológica. Terceiro, roubando a herança de exemplos. Mas hoje eu quero convidar os guerreiros. Pode vir qualquer modismo, pode vir quem quiser vir. Eu vou batalhar por aquilo que eu acredito. Será que alguém está me entendendo? Eu vou lutar por aquilo que eu acredito. Será que alguém está me entendendo? Então pegue sua Bíblia, por favor, porque Deus não tem compromisso com quem é covarde, não. Quem não vai aceitar o erro de Satanás, quem vai lutar pelo Evangelho de Cristo aqui, me dê um sinal e levante a Bíblia para cima. Aleluia! Toda a estrutura sociocultural, toda a estrutura sociocomportamental, toda a estrutura sociopolítica da nação brasileira, todos se levantam contra a essência do Evangelho. Continua? Você reparou que um crente oba-oba, um crente tipo, ninguém mexe com ele, ninguém chama ele de chato, ele é meu amigo, cara legal. Mas na hora que você começa a falar do Evangelho, começa a viver o Evangelho, começa a lutar pelo Evangelho, você deixa de ser uma coisa comum e se torna um chamado de uma pessoa incomum para viver algo incomum. Deus chama alguém comum
comum para viver uma obra incomum. O evangelho não é comum, porque ele vem da eternidade para o homem. Aí as pessoas ficam loucas, porque tem gente aqui que é pedreiro, tem gente aqui que é professor, tem gente aqui que é servente, tem gente aqui que é advogado. Mas não é a sua ofício social que determina a tua importância, mas quem é você no evangelho que determina a importância de Deus na tua vida. Alguém está me entendendo aqui? Deus está falando conosco. Quem pode adorar Ele aí? Ei, ei, ei. Então eu entendo, meu amado pastor Linderson, eu entendo, meu amado pastor, amigos, que se tudo que entendemos é que seja roubado essa herança intelectual, teológica, espiritual, histórica, fazendo o quê? As pessoas Esse calendário é um símbolo disso. Existem 4 acontecimentos dentro da estrutura da igreja pós-moderna que me chama a atenção. E aí vem uma frase que Santo Agostinho diz assim: se você crê somente naquilo que gosta do evangelho e rejeita o que não gosta, não é o evangelho que você crê em si mesmo. Então você não vive pelo que você crê, você vive pelo que você gosta, você vive pelo que você acha. Já viu aqueles crentes que não, graças a Deus. Ei, gente, eu fui no culto e o pregador pregou assim e eu gostei, porque a gente gosta de uma mensagem que massageia o ego, né? Vou matar teus inimigos, vou te exaltar. E aqui não, né? Mas tem umas igrejas que o povo gosta de profeta, irmão. Sabe que esse profeta que vem sapateando assim e bota a mão e diz: assim, meu servo, vou te levantar, vou abrir as portas, olha a chave de ouro. Aí a pessoa se acaba. Mas na hora que Deus usa o vaso, diz: assim diz o Senhor, desce, se humilha, santifica. A primeira coisa que a gente reage é: aí vem aquela pergunta: não senti que é de Deus. A gente só sente que é de Deus quando a mensagem direcionada. Não. O evangelho é remédio para o nosso pecado. O evangelho é luz para esse mundo que está em trevas. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Deixa eu correr. Eu escrevi muita coisa aqui. Quando a gente fica meio nervoso, a gente escreve muita coisa aqui. Vamos lá. Posso continuar, queridos? Então abre um sorriso aí. Vocês estão me dando medo. Eu não comi hoje não. Cara, hoje eu comi. Eu estou triste, cara. Rapaz, desde sábado eu acho que eu cheguei aqui, os irmãos olharam para mim: esse pastor está magro. Meu irmão só come churrasco nessa cidade, meu Deus do céu. E o pior que é bom. Oh, yes. Como é que fala? Good. É good? Muito bom. Ai, ai. Me pesei hoje 3 quilos a mais, cara. Aí hoje eu fui querer fazer uma corridinha. Aí no primeiro passo, lembrei do quarto. Não venci os montes. Mas eu vou vencer, Senhor. Eu creio. Vem comigo, irmãos. Primeira coisa que eu acho que é uma ferramenta muito forte para impedirmos de celebrarmos a reforma é simplesmente um culto deformado. Pela pluralidade de denominações que se declaram cristãs, tenham percebido na sua grande maioria um crescimento sem estrutura. Na verdade, os tipos de culto que temos visto nada lembra a celebração da reforma e os seus princípios. É bom que haja um questionamento por parte dos pregadores: o que o meu culto tem sido? Para quem é o meu culto? E para quem pertence o meu culto? Olhe para mim, por favor. Paulo chega na cidade de Atenas, berço da intelectualidade cultural da época, encontra vários altares e encontra um altar de um Deus desconhecido. Aplicando para nós, existe tanta intelectualidade na pós-moderna
Existe tanto tipo de pregador, tanto tipo de pensador, mas o que tem de gente que não conhece o Deus verdadeiro, porque ele conhece o Deus do pregador, ele conhece o Deus da denominação, ele conhece o Deus do orador, mas o nosso Deus não está preso a um véu, como alguns pregadores colocaram, que Deus rasgou o véu para que Deus saísse e nos encontrasse. Não, quem tem que encontrar Deus somos nós, porque o evangelho está visto, está pregado, está sendo ensinado. Quem recebe essa palavra? Aleluia. É cultos de milagres. Tem uma placa que eu coloquei aqui, tem assim: campanha da proteção divina contra a dengue, campanha do desencapamento total. Eu quero gritar porque está ao vivo. Esse tipo de culto, esses tipos de mensagem, é a chave de ouro, é a caneta que compra por R$1,99, porque ela é dourada, elas vendem por R$100. Vende-se uma réplica de arca e diz: compra que tua casa vai ser abençoada. Dê 7 pulinhos com a perna direita e Deus vai te abençoar. Passa pelo caminho do sal. Essas pessoas não representam o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é indulgências. Quem cura não é o sal, quem cura não é a caneta, quem te abençoa não é a porta, quem te abençoa é o poder do nome de Jesus. Quem te cura é o poder do... Cadê os adoradores aqui? Entenda isso. Não querem ensinar reforma porque querem escravizar as pessoas. Querem trazer a cultura mística brasileira para dentro dos cultos. Eu vou rasgar o véu. Pseudos apóstolos, pseudos patriarcas. Menina, minha carne está tremendo. Eu estou com uma autoridade de Deus na minha alma, uma ira santa. E nós somos uma igreja centenária. E muita igreja, Assembleia de Deus está deixando essas bagaceiras nas nossas tribunas. É o lenço, é o óleo, é a chave, é a porta, é isso. Não. Deus não está atrás de conveniência, Deus está atrás de verdade. Quem pode adorar comigo? Quem pode sentir Deus comigo? São cultos deformados e não reformados. Irmão, eu não sei se eu vou conseguir concluir, mas deixa eu ler eu vou falar, Jesus. Deixa eu ler um texto, uma expressão minha aqui para você. A serpente no jardim falou uma verdade para introduzir uma mentira. Falar verdades e viver por mentira não me faz um adorador, somente um comunicador de algumas verdades. Porém, se a verdade de Cristo não reflete na minha doutrina, da minha crença, e no meu modo de viver e na minha confissão de fé, então eu estou mais na mentira do que eu estou na verdade. Precisamos tomar cuidado com o espírito da serpente que ainda opera no nosso meio. Tem gente subindo nos púlpitos falando algumas verdades, mas vivendo por mentiras. Tem alguns cantando algumas verdades, mas vivendo por algumas mentiras. Tem gente engolindo Bíblia e arrotando hipocrisia nas redes sociais. Aquele que engole e não mastiga não faz boa digestão, mas aquele que lê palavra, vive por palavra, respira a palavra, medita na palavra, canta palavras, exalta a palavra, ele não vive pelo espírito da serpente, mas ele sabe muito bem a tribo que faz parte, e a tribo que ele faz parte é a tribo do leão, da tribo de Judá. Cadê os pentecostais? Cadê os adoradores aí? Me ajude a ler, eu estou sentindo Jesus aqui. Aleluia! Pegue na mão dessa pessoa que está do seu lado, por favor, pegue, abre um sorriso para ele. Diga: a paz do Senhor, irmão.
Pare de ignorância. Você é livre. Diga: Deus te abençoe. Você não está ouvindo. Diga: você não está ouvindo as verdades com mentira da serpente. Você tem o Espírito da verdade. Diga: você tem o Evangelho. Oh glória, se tem dois comigo, alguém vai se alegrar aqui. Quem tem a verdade do Evangelho na vida, eu vou gritar, ver se alguém acorda. Disse Jesus: conhecereis a verdade vos liberta. Quando Pilatos está julgando Jesus, ele volta para a multidão e pergunta: qual é a verdade? É o que a multidão diz, é o que os judeus dizem. Qual é a verdade? Não sei de você, como a minha alma está alegre. Porque no meio desse comércio de fé, eu nunca na minha infância poderia mudar de vida. Porque no meio desse comércio de fé burguesa, a gente tem que pagar para poder ser abençoado. A gente tem que pagar para se aproximar de Deus. Mas eu vou gritar que eu acho que tem dois aqui comigo que estão sentindo o que eu estou sentindo aqui. Oh glória! Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para salvar o pecador. Cadê os pecadores arrependidos que precisam da graça de Deus todos os dias? Aleluia! A bênção de Deus não se compra. A presença de Deus não se compra. Mas se vivíamos pela fé, oh glória! A fé é a certeza das coisas que não se veem e certeza das coisas que se esperam. Mas eu gosto da tradução King James, que vai dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que não se veem e a prova das coisas que se esperam. Eu não preciso do óleo, eu creio. Eu não preciso da lâmpada, eu creio. Eu não preciso do sal, eu creio. Eu não preciso de indulgências, eu creio. Então se eu creio, eu recebo o milagre da graça. Se eu recebo o milagre da graça, eu recebo salvação. Se eu recebo salvação, eu recebo privilégio. Quem lembra da mensagem de ontem? Com grande amor nos amou o Pai, que fôssemos chamados. Quem crê no Evangelho deixa de ser criatura e é filho de Deus. Quem crê no Evangelho deixa de ser escravo do pecado e se torna servo de Deus. Quem crê no Evangelho não está mais nas trevas, está na luz. Pode-se comemorar o dia das bruxas, mas o meu Cristo é maior do que o Halloween. O meu Cristo é maior do que o sacerdotalismo falido. O meu Cristo é maior do que as indulgências, porque nem ouro nem prata pode me comprar. Oh glória, acho que alguém vai sentir o que eu estou sentindo aqui. Pedro vai dizer, 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16: vós não foste comprado, versículo 18, pelo um preço corruptível que perde o valor, como ouro e prata, mas vós foste comprado pelo um preço que nunca perde o valor. Não é ouro, não é prata, mas é o sangue. Só Cristo, só a graça, só a fé, só a palavra, só Deus a glória, só Deus a glória. Deixa aqui concluir. Do jeito que eu estou aqui, eu vou até meia-noite. Mas estou com muita saudade de casa. Acho que essa foi uma viagem mais longa que eu fiz esse ano. Porque mulher é igual poupança. Você só saca se depositar. Por isso, quando eu chego no aeroporto, o primeiro lugar que eu passo é uma floricultura.
eu já ligo lá, ó, aquele jeito. Eu levo um chocolatezinho, sem glúten. Que a minha esposa é meio fit. Eu sou fit. Ou seja, aquele que pensa que é, mas não é. Mas o Lendes ali, ele é. O bicho é forte, mano. Tá grande. Isso é bullying. Deixa eu só ler algumas coisas e orar por você. Amém? Primeiro perigo que eu acredito, olhe para mim, por favor. Já fecho a palavra. Que pode querer roubar a herança da reforma na igreja pós-moderna, se chama sincretismo. Sincretismo é mistura filosófica, mistura de ideias. Aplicação teológica de uma parte apologética é mistura de crenças, de credos. E hoje tem culto que a gente não sabe se é culto ou se é um centro espírita. É ou não é? Tem culto que a gente não sabe se é culto ou se é uma boate. Não pode servir a dois senhores. Não pode servir o politicamente correto e servir a Cristo. Ou é ou não é. Não tem meio termo. É sim, sim e não, não. Quem tem que ser o centro do culto é Cristo. E a forma do culto tem que ser na ótica da palavra. Quem pode aplaudir o Senhor comigo? Primeiro, sincretismo religioso pode roubar a herança da reforma da igreja. Alguém concorda comigo? O evangelho é misturado? Estou fazendo uma pergunta, para de ignorância, responde. Povo bruto. Parece que é do Ceará, meu Deus. O evangelho é misturado? Ele é puro? Então não pode ter vários deuses. Só existe um Deus. A lei se resume em dois grandes mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus. Chega Satanás, se prostra, me adora, e eu vou te dar os reinos da terra. E Jesus o repreende como? Está escrito, está só o Senhor teu Deus. Quem pode levantar a mão comigo e adorar por alguns segundos? Quem adora o Deus da Bíblia Sagrada, quem adora o Deus do Evangelho, quem pode? Quem pode? Segundo perigo, eu entendo que é algo bem oculto, que se chama ecumenismo, a busca da unidade em todas as igrejas cristãs. Ecumenismo é aquilo que é comum a todos, aquilo que é universal. É um procedimento de entendimento que reconhece e respeita diversidades entre as igrejas. A ideia de ecumenismo é exatamente reunir o mundo cristão. Na prática, porém, do movimento compreende diversas religiões, inclusive aquela que não é cristã. Mas não dá. Porque eu não tenho como aceitar que esse segmento que se diz cristão diminui o meu Cristo a uma criatura. Eu não tenho como ter afinidade doutrinária com alguém que atribui a intercessão à Virgem Maria e não a Cristo. Eu não tenho como acreditar que num cristianismo que acredita que eu tenho que passar pelo purgatório, ser purificado pelo fogo e pelas rezas para depois chegar ao céu. Se não está conforme a palavra, não tem como ser cristianismo. Cristianismo é pela palavra, através da palavra e somente pela palavra. Alguém concorda com o que eu estou pregando aqui, irmão? Será que eu estou falando besteira aqui? Ah, pastor, mas o senhor está sendo ignorante. Estou mesmo.
Jesus disse bem claro, pregou uma palavra tão dura no Evangelho de João, disse: aquele que não é da minha carne, aquele que não viver pelo meu sacrifício, não tem comunhão comigo. A multidão começou a ir embora, e um dos discípulos: Senhor, nós estamos perdendo uma congregação imensa de gente. Aí Jesus volta: é mesmo, e vocês estão achando ruim? Não querem também ir embora também não, vocês? Aí Pedro disse: como, Senhor? Para onde iremos? Se só tu tem palavra de vida, precisa de uma reforma. Mas eu não vou ser de uma teologia fatalista, desprezando tudo. Não, acabou o meu horário. A minha esposa diz que eu tenho um dom de língua, eu falo muito. Tem um reloginho aqui, passou outros 40 minutos. Não dá para continuar mais não. Dá para me falar mais 5? Pô, guloso. Secretismo, ecumenismo. Eu vou falar. Culto à celebridade afronta a herança da reforma. Aí eu vou falar. Quem vai estar no culto terça-feira, no culto de ensino? Vai estar um cearense de 1,66 m, calçado, 1,67, por favor. Mas aí, e tal, o cantorzão famoso, o pregador famosão das redes sociais, o YouTube, não vai estar não? Não. Vamos ser sinceros. O que tem de culto que é encontro de tiete, seguidores de homem. O evangelho não valoriza talento, o evangelho valoriza caráter. 10 levantaram a mão porque não gostaram do que eu falei, né? Porque estamos precisando. Não, você reconhecer alguém, se tem um profeta, meu Deus do céu. Se aquele pregador aqui de Santa Catarina, não sei o que, Hermínio, viesse pregar aqui, eu ia ficar alegre demais, eu ia ouvi-lo. Se eu soubesse que pastor Billy Graham está lá no Amazonas, eu corria para lá, porque há uma unção de Deus na vida do cara. A graça Deus nos dá, a capacidade Deus nos dá, mas a competência é nossa. Se tem alguém que é competente, Deus o honra, sim ou não? Mas eu não posso esquecer que não é o nome de Paulo, que não é o nome de Pedro, que não é o nome de Apolo. Não é o lencinho de B, nem o lencinho de C. Quem salva, quem liberta, quem cura, quem batiza, quem faz, quem é. Ei, não importa quem é o instrumento, importa quem é Cristo no nosso meio. Alguém está me entendendo aqui? Vamos para! O negócio está feio, cara. Desculpa, eu dou uma revolta, porque eu tenho os dois mundos, eu sou pastor e pregador. Esse dia eu estava num evento lá, e não é culto aquilo, é um evento. Aí o cara chegou para mim: pastor, tipo assim, o senhor está muito assim, com um estereótipo muito religioso e tal, tira esse negócio e tal. E eu tiro, cara, é muito massa pregar de tênis, principalmente como eu pulo, eu gosto de tal, beleza, vamos lá e tal. Aí quando eu fui para o culto, ele: não, pastor, não precisa entrar agora não. Eu digo: por quê? Porque ainda não é a sua vez. O senhor é a próxima atração. Não é assim. Não vou responder não, que hoje eu estou bem. Eu estou na vibe da graça. Aí quando eu estou pregando lá, foi uma glória, Deus usou de misericórdia. Aí eu chamei o cantor. Quem é o cantor? Eu não aguentei não. Aí eu chamei o cara para vir, sabe, fazer igual os carinhas aqui, tocar e tal, entendeu? Ministrar, abençoar o povo. O cara abriu assim a cortina, olhou o relógio: não é a minha hora. Eu sou uma pessoa tranquila. Aí eu vim, cara, ministrar. Meu contrato não é para essa hora. Velho.
Ah, não aguentei não. Eu digo, cara, tu não vai vir adorar não? Vai vir não? Não. Aí tinha um irmãozinho cheio de Deus. Sabe aqueles irmãos assim meio? Eu digo, venha. Aí o cara aqui acordando, não, eu tô chamando, fica aí. Senão dou-lhe um. Aí o bichinho aí pegou o microfone, outro pegou o violão. Nossa. A galera que estava fora. Quando nós celebramos talentos, esquecemos da essência. Quando seguimos redes sociais, nós não damos importância ao caráter. Por isso que tem cantor famoso aí, caindo em cocaína e agenda lotada. O que tem de estrela gospel, que não tem exemplo nenhum de família para a geração dos nossos jovens, mas não param de cantar nas nossas tribunas. Não sabemos quem é pastor, não sabemos quem é família, vive uma vida destrutiva, não tem exemplo nenhum, mas porque tem uma vibe de fama, a ele é. Não, o evangelho não tem nada a ver com celebração de celebridade. A esteira da manhã, o sol da justiça, aquele que é e que foi e sempre será. Quem é ele? Quem merece ser cultuado hoje? Quem me ajuda a adorar? Eu estou pregando numa igreja avivada. Estão roubando a glória que é de Deus. Estão dando para talentos de homens. E essas pessoas se comportam assim, é culpa nossa. Não, eu ainda acredito. Podem querer queimar, podem querer cortar. Terça-feira à noite, celebração da reforma, ainda tem crente. Paul Washington diz: existe muito bode-se, mas não vamos sacrificar as ovelhas por causa dos erros dos bodes. Em meio das trevas ainda tem os remanescentes. Quem veio celebrar Cristo aqui, quem veio celebrar a verdadeira fé, não tem como você ficar calado, não. Eu sinto a graça de Deus nesse culto aqui. Oh Deus, como é bom encontrar um culto que as pessoas querem buscar exclusivamente a Deus. Como é bom chegar num congresso que o cantor não está para se apresentar, mas está para adorar o Senhor, como aconteceu ontem. Não há como é gostoso chegar e o pregador está vazio, chorar e dizer: sou pecador, Deus, tu me usa por graça. Como é bom chegar no lugar e o pastor, mesmo sendo líder, dizer: não, eu preciso de oração. Não, meu irmão, aqui não é encontro de pessoas perfeitas, eu sei. Aqui é encontro de pecadores arrependidos que precisam extremamente da graça, da graça, da graça. Quem precisa da graça, me ajude a adorar. Me ajude a adorar, só quem precisa. Me tomaste em teus braços e me deste salvação. Deixa eu profetizar algo na tua vida e na minha vida. O espírito da serpente não terá poder no meu ministério, não terá poder no teu ministério, não terá influência na minha igreja nem na tua igreja, porque o Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. Ele ainda é o Senhor do Evangelho. Espírito Santo, meu amigo, aonde tiver um adorador nesta casa que acredita no poder do Evangelho, faz ele se alegrar na tua presença aí, Espírito Santo. Vida eterna concedeste ao morrer.
shows gospel são mais frequentados do que as cruzadas evangelísticas. Quando o show gospel é mais frequentado do que os cultos de ensino. Quando os congressos é dado mais importância do que a escola bíblica dominical. Quando se cantar é melhor do que ouvir a palavra. Porque não existe uma geração que mais canta como essa e que menos lê palavra como essa. Há algo tremendo de Deus nessa noite. As pessoas celebram muito o crescimento da igreja brasileira. A igreja brasileira cresceu, glória a Deus. Mas cresceu a corrupção, cresceu a violência, cresceu as deformidades, sim ou não? Quando eu digo que precisa necessário reforma, é porque essa mentira do secretismo, essa mentira do ecumenismo, essa mentira da celebridade e do antropocentrismo, que é a última coisa que eu quero abordar aqui. Eu tinha mais 22. O antropocentrismo é o quê? O culto ao homem. Eu não vou para o culto celebrar, eu vou para o culto assistir. Eu me preocupo porque a expressão coach, a autoajuda, tem sido mais valorizada do que a doutrina cristocêntrica. Eu vou trocar de denominação, porque eu fui no culto e o pastor disse que eu tenho que parar de adulterar. Eu vou trocar de igreja, porque no dia que eu estava cantando, alguém está me perseguindo. É uma geração de cristãos vitimistas, que qualquer coisa ofende, qualquer coisa machuca. Porque quer o culto para o ego, quer o culto para si. Mas não está escrito isso. O justo não viverá segundo as suas dores. O justo não viverá segundo as suas complexidades. O justo viverá segundo a fé. Será que alguém está me entendendo aqui? Anda lá, bacala, chora, barabacé. É noite, o ré, ela roiata. Eu sinto Deus revestindo um povo diferente aqui hoje. Essa eminência. A igreja de AD Blues em Santa Catarina vai fazer a diferença. Não pelo entretenimento, nem pela celebridade, nem pela mistura. Vai fazer a diferença é pela verdade, ensinando a verdade, andando pela verdade e estando na verdade. Quem acredita nisso aqui? Quem crê que Deus está falando aqui? Então vamos adorar Ele, vamos. Feche os seus olhos, curve a mão, coloque a mão no seu coração. Escute essa canção. Porque a graça que somos salvos, só Cristo, só a fé, só a Escritura, só a graça. Ministra, filhos. Nós te damos graças, Senhor. O evangelho que não confronta o pecado não pode ser chamado evangelho, porque o evangelho é a cura para o pecado. A adoração cristã é a resposta à obediência à palavra de Deus. Quando eu quero o evangelho, aquilo que me faz sofrer,
que a legalidade do pecado é anulado. Porque eu passo o processo do sofrimento, mas não permaneço nele. Porque aquilo que me levou o homem a sofrer é o pecado. Mas quando o evangelho vem, se eu fosse você, eu adorava comigo. Porque Paulo vai dizer assim: não desfalecemos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia em dia. A nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Não atentamos para as coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporárias, mas as coisas que não se veem são eternas. Aleluia! Eu quero orar por alguém aqui na frente, crente, que você tem sentido o peso da batalha espiritual dessa geração. Você tem sentido que os céus têm tentado roubar a sua e a minha fé. Mas você vai sair deste culto hoje, não assim, mas assim. Porque Jesus disse em Lucas: quando vedes as nações se abalando, os mares se levantando com as suas ondas, os homens estiverem desmaiando de temor e medo das guerras, sabereis que está vindo o dia. Mas vos digo: levantai vossas cabeças para cima, olhai para o céu, porque virá a vossa redenção. Eu quero orar para os crentes que acreditam que Jesus morreu, que Jesus foi sepultado, mas ele ressuscitou, subiu aos céus e em breve está voltando. Cadê esses crentes que vão ser revestidos de fé nesta noite? De Deus neste culto, então repita algo se você acredita. Diga, comente, diga comigo, por favor. Diga: somente a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Deus toda a glória, toda a glória. Pede para essa irmã olhar para mim. Doi a mão, doi daí, doi. Da como monoe pa mamone. Deloiota yoetama. Haoi noema, doi tuema. Tu diz: Senhor, eu não procuro e nem corro atrás de profecias. Ouvi a tua palavra nesses dias, mas Senhor, preciso de um sinal. Porque na hora que eu tento orar, eu sinto o peso. Quando eu tento adorar, a minha voz é sufocada. O Senhor te diz: tu entrou em um estreito de intercessão por pessoas que tu ama, e por causa disso as retaliações têm sido grandes. Mas o Senhor manda eu te dizer: ninguém pode amaldiçoar o que Deus abençoou. Tu não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou, porque aquilo que tua mão não alcança, a mão dele alcança. Receba o renovo do Senhor, receba o toque do Espírito. O Espírito que é em mim manda eu gritar nessa tribuna pela fé.
O que vai ter de crentes que vai ter surpresa de Deus na sua casa. O que vai ter de adoradores que vão presenciar a vitória de Deus na sua família ainda este ano. Ai, quem acredita começa a adorar, porque você já agradece pelo que... Alguma pastora aqui? Alguma obreira? Fique em pé, santo. Deixa eu olhar nos teus olhos. Olhe nos meus olhos. A senhora já viu o milagre de Deus na sua vida. A senhora já presenciou maravilhas de Deus no meio daqueles que tu ama. Mas a senhora tem vivido um dilema desde o ano de 2016 até a data atual. E teu coração geme dizendo: Senhor, vai acabar o ano e o Senhor não vai entrar nessa situação. E tu diz em tua oração: Deus, eu não estou entendendo, mas mesmo assim eu vou te adorar. Porque o pouco que eu tenho é teu, Senhor. Tu não pediu que ele te achasse hoje? Quando essa irmã te abraçar, tu vai receber o que tu pediu. Porque tu pediu socorro e o Senhor te socorre hoje. Isso é para quem crê. Esse é para quem crê. Eu não vou a voz com palavra de sabedoria. Eu não vou a voz com ciências humanas, mas eu vou a voz com o poder de Deus. A igreja, a Assembleia de Deus ainda acredita na reforma, porque acreditamos no poder do Evangelho. Eu quero parar, Jesus, mas tem uma irmã de camisa preta que está com as mãos assim, um cabelo meio ruivo. Olhe para mim, santa, olhe bem para mim. Levante sua mão, você está fazendo assim. Isso. Deus nunca chamou quem é. Deus nunca chamou quem é forte. Deus chama quem não é, para poder ser. Foi o Senhor que te trouxe esse culto. Porque como tu precisa que Deus fortaleça a sua fé espiritual hoje. Precisa pedir mais não, minha filha. A unção foi liberada sobre você. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem calabas. Pega na mão dele. Moisés disse assim: Senhor, não me deixe sair daqui se a tua presença não for comigo. Eu sou dono do tempo, do relógio e das oportunidades. E o Senhor manda eu te dizer publicamente: eu seguro tua mão esquerda e eu seguro a tua mão direita, porque tu tem uma oração muito íntima com teu Deus, que é: Deus, pega na minha mão e me guia. Então te despede desta terra. Arruma tuas malas. Tu não estava atrás de uma resposta. Eu estou confirmando, é tempo de ir. Mas tem isso, tem aquilo. Mas eu sou Deus que ordena as leis. Eu sou Deus que muda situações. Eu sou Deus que muda governos para minha obra se manifestar. Mas tu disse: Senhor, eu só saio daqui se eu voltar a sentir o que eu sentia há 16 anos atrás. Eu quero voltar àquele avivamento, Senhor. Eu quero sentir aquela glória, Senhor. Não precisa pedir mais não, porque há 16 anos tu dizia: Senhor, me cerca por frente, por trás e dos lados. Segura a tua mão, Senhor, porque eu quero sentir a tua glória. Quando o vaso te tocar, meu filho, diz o Senhor, é tempo de viver esta glória. Cadê os adoradores do Evangelho? Aleluia.
Vem cá. Olhe nos meus olhos. Não haverá morte. Não haverá morte. Haverá vida. Os homens dizem é muito risco, é muito medo, mas haverá vida. Você entende? Hoje Deus tem saúde para o teu sangue. Hoje Deus tem saúde para o teu sangue. Hoje Jesus tem saúde para o teu sangue. Ai, estenda as mãos para cá, irmãos. É por conveniência. É porque é filho. É porque é da família. Isso é indagação dos naturais. Mas para os espirituais, ninguém sabe das tuas orações com 14, com 16 e com 18 anos. Ninguém sabe dos teus sonhos pessoais e da tua oração individual. Porque a gente escolhe querer o chamado. Alguém pode escolher querer ser pastor e ser evangelista, mas ninguém escolhe o nascimento e ser filho de pastor. E tu sabe o conflito que tu viveu dos teus 14 anos aos teus 16. Porque tu és um sobrevivente. Mas te alegra, porque tu não estás na sombra de teu pai, e tu não estás na sombra dos teus familiares. Eu te darei um legado nesta casa. Uns queriam Judá, entenda esse mistério, mas eu chamei José. A primogenitura era para Judá, mas a primogenitura foi para José. Tu entende esse mistério em mim, bebê? Tu vai colocar a mão sobre esta moça, porque ela precisa de saúde hoje, de milagre hoje. Deus vai arrancar anemia. Deus vai usar tuas mãos aí agora, irmão. O sangue está aqui, está em você aí. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Há poder de Deus na casa, há poder de Deus na... Quando eu terminar de orar, eles vão louvar. Olha nos meus olhos. Olha aqui para a cabeça do... Eu estou doidinho, eu estou cheio de Jesus. Você está recebendo pela fé de Deus uma unção. E quando você chegar na tua casa, tu vai levantar a mão e vai dizer: espírito do Halloween ou da serpente aqui não tem poder na minha casa, não. Na minha casa pertence o Evangelho. Vou orar por você agora. Aí o pessoal diz: a igreja de Blumenau é fria. Bando de abestado. A igreja que gosta de Bíblia, gosta do Evangelho. Quando o filho realmente escuta a voz do pai, ele chora, ele se alegra. Mas quando é a voz de homem, a gente não reage para nada. Viu, sim ou não? Abra as mãos. Agora, meu irmão, quando eu terminar de orar, filho, e se tu não celebrar com a gente a reforma aqui adorando, eu dou-lhe um cascudo. Mesmo que tu seja alto, eu pulo. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Passa-se os céus e a terra, meu Senhor, mas a tua palavra não. Então, Senhor, aquilo que tu opera em 1 hora, tu és um Deus que opera em 1 minuto. E eu te suplico, Senhor, nas letras dessa canção, aonde tiver um crente que tem uma fé no Evangelho, ele seja revestido a partir de agora através dessa fé. Em o nome de Jesus, ele seja revestido das armaduras de Deus agora. Ele seja revestido, meu Deus, do teu poder. Se ele já é batizado com o teu Espírito, renova ele em variedade de línguas estranhas. Se ele ainda não é batizado, batiza ele agora. Mas aonde tiver um adorador que acredita na herança do Evangelho,
que acredita no poder do Evangelho. Se ele entrou doente agora, pelo poder do nome de Jesus, seja curado. Se ele entrou aqui depressivo, pelo poder do nome de Jesus, seja restaurado. Se ele acredita em vitória para ele e a casa dele, ele seja cheio de fé agora. Há milagre de Deus para sua casa. Levante as mãos ao céu. Diga no nome de Jesus: eu